Existem períodos em que tudo parece estático, o ambiente não responde, os resultados não se alteram e o cenário permanece igual. Quando nada muda lá fora, fortaleça o que cresce aqui dentro. O verdadeiro fortalecimento interior começa no cultivo interno diário. Crescimento interno sustentável, amadurecimento constante e expansão pessoal silenciosa. São decisões estratégicas. Enquanto o externo desacelera, você pode investir no desenvolvimento solitário, nutrição da identidade e consolidação da consciência. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E hoje vamos falar sobre quando nada muda lá fora. Então, fortaleça o que cresce dentro. Bora lá para mais um vídeo. Pessoal, já quero começar pedindo desculpas pela minha voz, mas é que essa semana eu peguei um resfriado e ela não se recuperou ainda e eu não tinha vídeos guardados, então eu vou ter que gravar assim mesmo. Mas espero que o conteúdo em si seja de valor o suficiente para que você consiga aguentar essa minha voz rouca. Sem delongas, vamos lá. Nem sempre dá para a gente ficar esperando que as condições sejam favoráveis para as nossas mudanças, para as nossas realizações, para que os nossos sonhos e desejos venham para o mundo real, saiam da nossa imaginação, da nossa cabeça e se tornem reais. A gente precisa, às vezes, forçar a situação a acontecer, dependendo do tanto que a gente quer que isso aconteça, dependendo da nossa necessidade, muitas vezes, às vezes, né, não é nem querer, é necessidade. Então, às vezes, a gente tem que forçar a situação para que ela aconteça, para que ela seja favorável, mesmo não tendo indícios nenhum de que se tornará favorável num presente ou futuro próximo. Para a gente começar a forçar esse acontecimento, precisamos estar forte internamente o suficiente para suportar essa chuva de tempestade que pode vir no momento em que a gente está caminhando para a realização das coisas. Num outro vídeo eu falo que basta a gente querer as coisas, basta a gente se botar no mundo para que essas realizações aconteçam e chove problemas. Parece que assim, chove pedras no nosso caminho e desafios. É incrível. É a gente querer algo e já começa a vir os desafios, é como se a vida dissesse: "Ah, não dá por isso", pum, problema. "Ah, não dá por aquilo", pum, outro problema. E aí a gente tem que ser forte para vencer essas adversidades, para vencer esses problemas, para que as coisas aconteçam. Se a gente não tem essa força interior intensa e verdadeira, não, vamos sucumbir, a gente acaba desistindo, a gente não se mantém, a gente não continua. Por quê? Porque a gente quer muito que aquilo aconteça, está acontecendo muita coisa na nossa vida, os desafios estão ali e a gente não se preparou para isso, a gente não está forte, a gente não se preparou e a gente não é forte naturalmente para isso. E aí acaba que a decepção vem e a desistência também. Então precisamos fortalecer esse nosso interno quando a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, mesmo que as coisas estejam paradas. E eu sinto que só da gente começar esse processo de fortalecimento interno, parece que aqui fora as coisas já começam a se remexer para acontecer, ou seja, começa a aparecer os problemas e os desafios. Você nem enxerga vestígios da realização, mas os desafios já começam a vir, que parece que é para testar, sabe, para dizer assim: "Vamos ver se você realmente quer, vamos ver se você é forte mesmo para aguentar e merecer receber essa recompensa que é essa realização". E eu sei que é difícil a gente incluir na nossa rotina, na nossa vida, ainda mais quando a gente tem uma vida difícil e complicada, e difícil financeiramente, difícil nos nossos relacionamentos pessoais, de qualquer forma, é difícil a gente pensar nessas estratégias de fortalecimento interno. A gente nem para pensar nisso, né, a gente só vai resolvendo um problema atrás do outro, muitas vezes sobrevivendo aos problemas que a vida, impõe ali para nós ou sei lá, né, os problemas que estão aí, que a gente tem que resolver, que já são muitos naturalmente,
E são problemas de ordem simples, por exemplo, ter comida no prato, ter um teto para morar, ter roupa para vestir, deixar a nossa família segura. Então, só isso já ocupa muito do nosso tempo e já é um desafio enorme hoje em dia. Mas realizar as coisas pessoais ou às vezes não é nem tão pessoal assim, é realizar coisas que a gente quer para nós e para nossa família além da sobrevivência, já é complicado. Mas aí a gente tem que estar se fortalecendo sim, mesmo que seja difícil. E como fazer isso, né? Como se fortalecer apesar dos apesares, das dificuldades e dos desafios? Eu entendo que a forma mais prática de fazer isso é fazer diariamente, é colocar isso no nosso hábito diário, fazer com que isso seja tão natural, esse fortalecimento interno, que a gente nem perceba mais que está fazendo. Tá, mas e como fazer isso? Entendendo quem é esse ser humano que está aí. Primeiro, entenda o que te fortalece e o que te enfraquece. Quais são as suas qualidades, quais são as suas habilidades, quais são as suas características que facilitam as coisas para você. Por exemplo, tem gente que é forte, que tem como sua característica principal, como habilidade principal, a sua força. É uma pessoa que pode fazer serviços corporais, ou pode fazer exercício físico, ou pode fazer qualquer coisa que exija do seu corpo e vai ter respostas imediatas e verdadeiras, respostas necessárias para aquela demanda. Tem gente que não tem essa habilidade toda com o corpo e tem um cognitivo mais fortalecido. Tem gente que tem os dois, tem habilidades corpóreas, cognitivas, show. Tem gente que não. Tem gente que tem facilidade para ter relações interpessoais, que tem muitos amigos, que tem uma comunicação boa, show. Tem gente que é mais introspectiva, tem gente que não consegue conversar muito, que uma coisa mais individual é melhor. Tem várias características. E quando você começa a trabalhar contra você mesmo, você já está dificultando ainda mais algo que já não é fácil. Então, se eu sei, por exemplo, que eu não tenho habilidade com pessoas, eu não vou buscar trabalhar ou desempenhar em relação a isso, eu vou tentar algo mais adaptado para mim, eu já vou selecionando o que é melhor para mim em relação a isso. E tem muitas pessoas que já começam a errar aí, não se conhecem ao ponto de cometer pequenos erros que parecem bobos, mas que vão se acumulando com o passar dos dias e aquilo fica insustentável, insuportável e gera problemas psicológicos, gera uma depressão ou uma ansiedade, ataques de pânico ou coisas bem piores, ou às vezes não tão graves, mas são coisas que vão atrapalhando. São desafios desnecessários, digamos assim, quando a gente se conhece e consegue respeitar isso em nós, que podem nos poupar de muita coisa, de muitos problemas maiores. Então, se eu sei que eu tenho facilidade para isso, eu vou tentar trabalhar, ou eu vou tentar desempenhar em relação a essa característica boa que eu tenho em mim. Eu vou falar de mim, propriamente, uma característica minha. Eu não sou boa, não sou muito boa com exatas. Sei exatas o suficiente para sobreviver. E às vezes até posso ser passada para trás. Eu tenho que ter uma desconfiança bem grande em relação a isso, porque eu não sou boa, eu não sou ágil nisso. Eu preciso sempre de uma calculadora comigo, sempre preciso parar e refletir melhor, fazer o cálculo 2, 3 vezes, porque não é o meu forte. Aí você imagina se eu resolvesse trabalhar numa área de contabilidade, de números, de gráficos ou coisa assim, seria um desastre, isso ia acabar com o meu psicológico, com a minha imunidade, com o meu corpo, vai acabar comigo. Eu não tenho facilidade para isso. Eu consigo realizar? Consigo, mas com muito esforço. Enquanto eu tenho outras habilidades e outras características que podem ser exploradas também e que não vão exigir tanto de mim e que não vão me estressar tanto. Então, eu realmente não trabalho com isso, né, com a parte numérica e com as exatas, nunca passou pela minha cabeça a ideia de trabalhar com isso, porque eu sempre soube que não tinha jeito. Isso era uma possibilidade totalmente inalcançável para mim e nunca nem tentei. Porque nunca nem tentei buscar uma profissionalização nessa área, porque eu desde sempre tive a plena convicção de que não era para mim. E tem pessoas que são com outras coisas, por exemplo, meu marido com essa parte de leituras e interpretações e coisa assim, para ele é o básico. Mas se eu jogar cálculos, ele vai conseguir fazer muito melhor, com uma habilidade muito. Então aqui em casa a gente se completa em relação a isso. A gente se dá bem, tão bem nisso,
por conta desse completar. A gente se completa em relação a essa habilidade. E tá tudo certo, é isso mesmo, né, existem várias pessoas com várias habilidades, por quê? Porque é assim, o mundo tem de todos os tipos de pessoas para realizar todas as funções necessárias para que essa comunidade humana fortaleça-se, funciona melhor. Pelo menos é assim que eu penso, claro que eu sei que tem muitas pessoas que discordam disso, né, e trabalham contra esse pensamento, cada um cuidando de si, mas no final mesmo cada um cuidando de si, fazendo o seu bem feitinho, ainda assim a gente vai se ajudando coletivamente. Se eu vou fazendo aquilo que eu tenho habilidade para fazer, que eu faço bem, eu faço para mim e eu transbordo, né, para os outros, para o mundo, mesmo que indiretamente, mesmo que sem querer, eu acabo fazendo isso. Se eu faço tudo da forma correta, tudo certinho, eu vou transbordar sim. E eu acho que é assim que tem que ser, cada um tem que descobrir o seu melhor e explorar ao máximo esse seu melhor para que tanto a pessoa quanto o mundo seja contemplado com essa pessoa, essa habilidade. E seguindo essa linha de raciocínio, eu também entendo que a gente precisa amadurecer com os ciclos da vida. Tem épocas que só existem para que a gente se conheça. Tem épocas que só existem para que a gente amadureça, para que a gente lapide esse ser humano que a gente é. Tem épocas que o ciclo está acontecendo para que a gente olhe para fora, para que a gente talvez olhe para o outro, para que a gente deixe de ser tão egoísta, egocêntrico ou coisas assim. E tem épocas que o ciclo está funcionando para que a gente olhe mais para dentro de nós, que parece que lá fora está tudo travado, que deu de olhar para fora, deu de olhar para os outros, deu lá, já deu. Por enquanto deu, agora volte-se para si, olhe para dentro. Eu entendo que isso talvez seja uma mensagem da vida, dizendo para e olhe para você. Olhe para esse ser humano, olhe para dentro de você, se reconheça, se entenda, está na hora de você voltar-se para si, não por egoísmo, mas por aprendizagem, para você crescer, para você melhorar, para depois você transbordar. Então, olhar para esses ciclos da vida e tentar entender esses ciclos para que você não fique nadando contra a maré, sabe, não fique nadando contra a correnteza, porque é um desgaste que não vai levar a nada, você vai cansar, você vai nadar, 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 cansar, e no final das contas a água vai te levar para onde ela quer. Então, eu acho que a vida é assim, tem épocas da vida que a gente começa a fazer as coisas e não vai, não flui, não anda e não anda, e a gente tá cansando e a gente tá se desgastando e nada tá acontecendo, não tá funcionando aquilo, e não tá funcionando, e não adianta ficar dando murro em ponta de faca, ficar, né, ali tentando, que não vai acontecer nada. Então, nesses momentos, para e começa a entender, tá, não tá dando certo isso que eu achei que era assim, o que tem que acontecer? O que eu tô fazendo? Para aí, que é isso? Deixa eu entender essa situação aqui. E eu acho que isso é um amadurecimento, a gente vai amadurecendo, olhando para esses períodos, para esses ciclos da vida e entendendo eles. E eu acho que a partir do momento que a gente entendeu, se a gente vai seguir, fazer ou não, já é uma escolha, mas entender é o primeiro passo disso, desse contexto, desse acontecimento. Ah, tá, está acontecendo isso, e isso está me levando, ou está levando as coisas para esse caminho, ok. Aceito de forma pacífica, ou não, ou discordo e tento mudar e sei lá, né, não é o que eu quero, enfim, o que que eu vou fazer? Mas entender, sabe, entender esse novo ciclo, esse ciclo velho, ou às vezes a gente tá carregando coisas de ciclos anteriores que são desnecessários, só estão atrapalhando e a gente nem percebeu isso, nem percebeu que tá carregando esses pesos, essas travas, essas cascas, como eu falei em outros vídeos, né. E isso está atrapalhando e a gente nem percebeu. Então, às vezes, a gente precisa refletir sobre isso, olhar, amadurecer, entender, aceitar ou não. Eu acho que é desperdício a gente não aceitar, porque vai acontecer de qualquer jeito. Quando a vida resolve que é aquilo, aquilo acontece sim. E aí, nesses casos, se não está favorável, eu não acho que a gente tem que aceitar de cabeça baixa e dizer ok, mas a gente tem que aceitar estrategicamente. Já falei disso em outros vídeos também. Não lutar contra porque não resolve, seguir o fluxo, mas sempre tentando melhorar, lapidar, contribuir ao máximo para que aquilo, se chegar nesse caminho inevitável, que seja da melhor forma possível, que você não se prejudique tanto nesse caminho, né, nesse
processo, que ele não deixe marcas, que ele não seja um processo traumático, já que é uma coisa ruim e você não tem como ir contra isso. Então, às vezes, a gente precisa também entender isso para, apesar de tudo, sobreviver, se esse é o caso, sobreviver mais inteira, sem deixar os pedaços, sem ter cicatrizes, se mantendo ali no seu casulo de proteção, já que não tem como mudar a situação. Mas agora me conte você aqui nos comentários, você concorda, discorda, o que você acha do tema desse vídeo, o que você tem a acrescentar? Compartilhe aqui nos comentários para que a gente vá se ajudando, se conhecendo e se fortalecendo também. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também assista ao próximo vídeo que vai aparecer aqui na telinha, que vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada e tchau!